com a igreja. No final nós vamos orar ainda pelos enfermos, não passou despercebido não. Vamos orar pelos, mas vocês vão entender. No final, na hora da ceia, nós oraremos pelos enfermos, tá? Mas a gente tem que entender, meu irmão, que a gente é uma igreja que está vindo de uma campanha. A gente falou sobre queimar no secreto. Eu espero que você continue queimando no secreto. Como eu tenho dito, e vou repetir, queimar no secreto não é só uma campanha de 21 dias. Queimar no secreto é um estilo de vida que a gente traz, né, para o nosso dia a dia, onde a gente ouve Deus falando conosco, a gente tem desejo de estar com Ele, desejo de ouvir, né, a vida dEle fluindo, né, de ouvir, de sentir a presença dEle como a gente sentiu aqui, de sentir Deus tocando em nós o tempo todo. Então a gente tem que entender uma coisa, meu irmão, que viver o sobrenatural é algo que é para todos. Diga isso para quem está do teu lado, o sobrenatural é para todos. Aí você fala assim, poxa pastor, num culto de ceia você vai falar de sobrenatural? Meu irmão, eu não consigo ver algo mais sobrenatural no ministério de Jesus do que aquilo que Ele fez por nós, apesar de nós. Porque a Bíblia relata que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A Bíblia relata também que quando participamos da mesa, nós declaramos duas coisas, que Ele levou as nossas transgressões, as nossas enfermidades, tudo aquilo que é da nossa carne, Ele levou, mas que também Ele declara uma aliança, que é uma aliança eterna. Mais sobrenatural que isso, meu irmão, só se você ficar esperando realmente que uma vaca apareça em cima do fio. E isso não vai... Já apareceu uma moto recentemente aí, não foi uma moto, foi parar em cima do fio, mas uma vaca eu ainda não vi. Né? Mas se acontecer, a gente vai falar o quê? Ah, mas isso é natural, já teve uma moto. Agora, sobrenatural, meu irmão, somente Jesus. E é isso que a gente tem que entender aqui. Agora, viver o sobrenatural, né, Edna, não é algo só para o pastor ou para o líder de célula. Não é algo só para aquele que tem 10, 20, 30 anos de igreja. O sobrenatural, ele é um chamado para todos. Todos nós podemos viver o sobrenatural. Você pode ter entrado hoje aqui pela primeira vez e você já tem uma experiência sobrenatural com ele. Eu creio que as crianças, se eu perguntar para ela o que é sobrenatural, ela não vai saber me responder. Mas ela pode ter uma experiência sobrenatural com Deus. Porque o sobrenatural, ele é um chamado para todos. Ele não é algo específico, meu irmão. Ele não se trata de religiosidade ou de títulos. Ele se trata de um desejo. E o nosso desejo nesses dias é viver o sobrenatural. É ver aquilo que Deus tem para nós. É crer que Deus está fazendo. Essa semana eu estou com muito isso na cabeça da mulher do fluxo de sangue, sabe? O sobrenatural é aquilo, é Jesus passar, ela tocar na hora e ela crer que algo vai acontecer. Porque foram anos de médicos, foram anos de despesas médicas, vamos colocar dessa forma. Foram anos da fila do convênio. Foram anos esperando talvez que o governo mude, que o SUS melhore. E aquela mulher naquele momento ela decidiu o quê? Eu vou tocar nele e eu vou ser curado. O sobrenatural é Jesus chegar diante do cego e falar, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E ele faz aquela lama, passa nos olhos dele, ele vê, mas ainda não vê, ele fala, mas eu quero mais. Já foi sobrenatural. Eu já estou vendo o que eu não via, mas ainda está turvo, está embaçado. Sabe o que isso me ensina? Que eu não posso ficar satisfeito só com uma experiência com ele. Eu quero ver mais, eu quero ter mais. Aí vai, passa de novo, os olhos dele agora estão limpos. A visão dele agora é clara. Meu irmão, porque sobrenatural é a gente ver aquilo que Deus tem para nós. Sobrenatural é viver aquilo que Deus ele tem preparado para você. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, abra comigo. Uma água, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim, versículo 19.
Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Meu irmão, se eu tenho algo para liberar, algo para falar, algo para que você leve para a sua vida hoje é: não apaguem o espírito. Não apaguem. Eu sei que muitos às vezes se prendem ainda naquela questão que Paulo diz sobre ordem e decência, sobre, não vamos também, bagunçar o culto por causa... Não, meu irmão, nós vamos sim mover o sobrenatural. Porque nós queremos sim a presença. Nós queremos sim ver o barulho da presença. Nós queremos ver sim o ruído da presença. Nós queremos ver a oração que demonstra um povo apaixonado pela presença. Porque o que vai mudar a sua adoração, a sua oração, a sua entrega, não são palavras de efeito. Porque pregadores ou comunicadores falam muito melhor do que eu. Falam muito melhor que o seu líder de célula. Mas o que muda ambientes é o desejo pela presença. Então nós oraremos em línguas, nós sairemos de um lugar, oraremos uns pelos outros, nós vamos ver pessoas talvez chorando, pessoas talvez caindo, e isso talvez para alguns assustam, mas não deveriam assustar. Deveriam fazer, eu quero isso, eu quero viver isso. Eu lembro que até ter a minha primeira experiência com o sobrenatural, eu desejava aquilo. E aí eu estava num encontro com Deus e as pessoas caindo, Henrique, e eu não sentia nada, eu falei, eu vou me jogar no chão. E aí eu me joguei no chão e eu abri um olho e o outro fechado, para ver o que estava acontecendo. Eu queria aquilo, e um dia aquilo aconteceu. Talvez não foi da forma que eu quis, da forma que eu sonhava, da forma que eu esperava. Talvez não foi igual é com você. E isso também é outro tabu que nós criamos, mas o Espírito Santo não fala comigo. Por que não? Porque eu não pulo, porque eu não corro, porque eu não caio, porque minha mão não treme, ou porque seja lá o que for, porque eu não oro igual a Ana. O que eu falei, Ana? Não tenho a mínima ideia, mas não importa. É isso que eu quero que as pessoas entendam, que não importa. Não é porque a Ana está com cabelo novo, eu não ia deixar passar. Veja, meu irmão, que não importa como é com a pessoa que está do teu lado. O que importa é o que você sente. Então, às vezes, a gente se empreende, eu não sou uma pessoa cheia do Espírito. Por que não? Porque você não me vê orando em língua, você não me vê correndo, você não me vê pulando. Meu irmão, e o seu coração como está? E o desejo por ele? Bill Johnson diz que você precisa conhecer o poder da verdade. E a verdade é sobre o poder de Deus. Tudo passa pelo poder de Deus. Nós somos salvos pelo poder de Deus, porque não há mérito em nós. Não é uma questão de meritocracia. Eu mereço mais que você, por isso eu sou salvo. Não, é poder. E esse poder é para todos. Então, Jesus, meu irmão, ele nos enviou para sermos testemunha e nos capacitar para ver essa manifestação desse poder. Então, o que é o alvo desse sobrenatural? Primeiro é que a gente venha a ser testemunhas de Cristo. Vira para quem está do teu lado e diga, seja testemunha de Cristo. Atos 1, versículo 8 e 9 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Disse essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, a gente está aqui para ser testemunha. A gente recebe esse poder para ser testemunha. E testemunha, onde você está, é você testemunhar, falar daquilo que Cristo tem feito por você. Eu vejo muita gente só falando de versículos decorados, e nada contra, temos que ter, temos até, tem a caixinha do versículo hoje aí, não sei se estava aí hoje, mas muito melhor do que falar um versículo decorado, é você falar de uma experiência,
de que Cristo fez algo na sua vida. É você testemunhar daquilo que você era e daquilo que você é hoje. E quando eu falo era, as pessoas podem falar assim, mas ele já está falando de pecados. Não, meu irmão. Era enfermo, era um dependente emocional, era um dependente químico, era um pecador. Só que agora Jesus entrou na minha vida, algo aconteceu, e eu testemunho disso, eu falo disso, eu falo daquilo que ele mudou. Eu não vou abrir momentos de testemunhos aqui, porque vocês ainda precisam aprender a falar. E os tímidos agora se encolhem, se escondem. Mas tem tanto testemunho para dar aqui, esse povo está esperando o quê para acontecer? Teve tanto sobrenatural acontecendo. Tem tanta coisa que a gente vê Deus fazendo. Agora, eu gosto de falar daquilo que Deus fez comigo. Fez comigo. E uma das coisas que eu posso falar que Deus mudou na minha vida é o meu próprio casamento. O maior testemunho que eu posso dar hoje aqui para vocês é isso. São 24 anos. Vamos fazer 24 anos de casados. Mas até Jesus entrar na minha vida, nosso casamento, a gente já tinha 5 anos de casado, mais ou menos. E eu quase separei durante 5 anos. E interessante que depois que Jesus entrou no nosso casamento, tivemos muito mais motivos de separação do que os 5 anos anteriores. Mas não cogitamos, não falamos. Às vezes de cabeça quente falamos coisas que nos arrependemos. Mas depois tudo se resolve. Uma massagem no pé, um café na cama, né? Tudo se resolve. Mas olha que interessante isso. Até Jesus entrar na minha vida, já era para estar separado. E hoje eu posso falar que eu vou fazer 24 anos de casamento. Pastor, e esses 24 anos vão se tornar quanto? Meu irmão, eu fiz um juramento, uma promessa. Eu falei que até que a morte nos separe. E até que a morte nos separe. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o testemunho que eu posso dar para você. Aí esses dias eu vi um vídeo, uma mulher falava assim para o marido. Quando você morrer, depois que eu morrer, eu vou te encontrar. Aí o marido falava assim para ela, preciso te lembrar uma coisa. Ela o quê? O contrato diz que até que a morte nos separe. Depois que eu morrer, esquece, não me procure mais. Eu vou cumprir o que eu disse. Mas depois disso, não mais. Me deixa quieto. Mas eu vou cumprir aquilo que eu disse. Que até que a morte nos separe. Então isso eu posso falar de testemunho. Isso que eu posso falar para edificar casamentos. Porque se seu casamento está ruim, meu irmão, eu posso falar de casamento ruim, eu só não vou falar porque não é o motivo, mas eu estou falando de testemunhar a Cristo. Outra coisa que o sobrenatural ele move, que é um alvo do sobrenatural, é edificar a nós mesmos. 1 Coríntios 14, 4, parte A diz assim, o que fala em outra língua, a si mesmo edifica. Então, quando a gente está orando, porque orar em línguas é mover o sobrenatural, é falar no sobrenatural, é orar no sobrenatural, a edificação, ela vem a nós mesmos. Mas o texto também nos ensina na parte B, que edifica a igreja. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Veja que tudo isso aqui é mover do sobrenatural. Outra coisa que é alvo do sobrenatural, amar ao próximo. Ter compaixão pelo próximo. Meu irmão, quantas vezes eu não escuto as pessoas falando, é tão difícil amar essa pessoa, eu só amo por Deus. Se você só ama por Deus, você está falando que você só ama pelo sobrenatural. Porque na realidade, no real, você não conseguiria amar. Mas por Deus eu amo. Eu não sei você, eu já conheci pessoas que eram difíceis de amar. Eu não vou dar nomes, mas haverá sinais. Difícil de amar, meu irmão. Mas no sobrenatural, a gente ama. Então veja bem, as pessoas falam assim, te amo em Cristo. Não é isso? Meu irmão, amar em Cristo é muito mais complicado do que amar.
no natural. Porque amar em Cristo é um amor que eu não espero nada em troca, mas ao mesmo tempo é um amor sacrificial. Eu estou falando assim, olha, eu te amo em Cristo, eu sou disposto a abrir mão da minha vida pela sua. Olha o tamanho do compromisso que você diz quando você fala para alguém, eu te amo em Cristo. Porque o amor dele foi um amor sacrificial, foi um amor de troca. Era para os pecados estarem sobre a minha vida, mas ele, por amor a mim, por me amar primeiro, levou na cruz todos os meus pecados. Então eu posso falar, eu amo você em Cristo. Porque até a Cláudia comentou comigo hoje, quando eu cheguei aqui, ela falou assim, você vai ter que fazer uma palavra rápida hoje, que você não está legal, sua garganta está ruim. Aí falou assim, passa para o Fernando. Aí eu falei, não vou passar para o Fernando, porque eu não faço nada em cima da hora. Então eu estou aqui abrindo mão, talvez, da minha Bezeta Sil, porque eu decidi amar vocês em Cristo. Então é sacrificial, é um sacrifício estar aqui, talvez durante 1 hora, mas vale a pena, porque é por Ele. Eu preciso manifestar quem Ele é. Eu preciso crer nesse sobrenatural. E aí, meu irmão, só assim eu vou entender sobre viver plenamente a vida cristã, porque viver no sobrenatural é a única forma de você entender o que é viver plenamente uma vida cristã. Plenamente. Tantas coisas podem me satisfazer, mas nada me satisfaz mais do que a vida da igreja. Tantas coisas podem me completar, mas nada me completa mais do que a vida da igreja. Do que ter esses momentos com Deus, sabe? O poder de Deus, meu irmão, é para cumprir o que? Os propósitos dele. Eu não recebo o poder para fazer a minha vontade. Eu recebo o poder para fazer a vontade dele. Somente dele. Veja bem, meu irmão. Cristo, quando vai para a cruz, e ele sobe para o seu momento de queimar no secreto, o seu momento de intimidade com o Pai, ele fala o quê? Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Todavia, porém, entretanto, seja feita a sua vontade. E aí, quando ele desce, a vontade do Pai se cumpre. Veja, meu irmão, que é no secreto que a gente descobre aquilo que Deus quer realmente de nós. Se próprio Jesus, que é Deus, que é Filho, foi para um momento de secreto com o Pai, para falar, Senhor, está difícil, mas que seja feita a sua vontade, porque conosco seria diferente. Quantas vezes, meu irmão, eu não preciso ir para o secreto, Pai? Eu preciso de poder para fazer a tua vontade. Porque se for para fazer a minha vontade, eu desisto. Se for para fazer a minha vontade, eu largo tudo. Se for para fazer a minha vontade, eu não vou olhar para a cara de ninguém. Eu vou fazer o meu secreto ao inverso, eu vou me isolar. Porque o secreto do natural é o isolamento. Agora, o secreto do sobrenatural é buscar a presença do Pai para queimar em nós. E é isso que a gente vai viver nesses dias. É isso que eu estou profetizando sobre a vida de vocês o tempo todo. É isso que a gente vem aqui buscar toda quinta-feira à noite na sala de oração. É esse queimar, esse combustível que a gente precisa. Então, para viver o sobrenatural, meu irmão, você precisa entender primeiro que o combustível do sobrenatural é o amor. 1 Coríntios 14, versículo 1, parte A, diz assim: sigam o caminho do amor. Pastor, mas que caminho de amor é esse? É a cruz. Qual que é o caminho do amor? É a cruz. Prova maior de amor não há. Evidência maior de amor não há. Você não vai encontrar nenhum outro amor similar, parecido, genérico, igual a esse.
Esse amor é um amor que é único. Por que eu falo que é um amor que é único? Porque cada um de nós temos características diferentes. Somos personalidades diferentes. Somos pessoas diferentes. E cada um, ele amou do seu jeito. Do jeito que você é. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Olhe para a pessoa que está do teu lado, você vai ver que ela não é igual a você. Pode até ser no caso de gêmeos, né? Mas não são iguais. E ele teve um amor único por cada um de vocês. Decidiu amar a cada um de vocês. Atos 4:8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, esse homem está curado diante dos senhores. Veja o que essa história diz, o que esse texto diz. Que eles estavam sendo chamados para serem interrogados, porque um homem que era aleijado agora foi curado. E ele fala, ele foi curado por um ato de bondade, por um ato de amor. Ele não fez nada em troca para isso, mas foi um ato de bondade do Pai para com ele. O que muda a sua vida é você entender que você tem um Pai que te ama e que Ele quer, através de um ato de bondade, mudar a sua realidade, mudar a sua história, mudar quem você é, mudar a sua natureza, mudar a sua história. E as pessoas muitas vezes vão interrogar, né? Por que ele? E eu sempre falo que esse por que ele e não eu aponta para o filho mais velho na história do filho pródigo. Que aponta para toda uma religiosidade de meritocracia. Por que ele e não eu? Eu estou aqui contigo o tempo todo e você nunca fez uma festa desse tamanho para mim. Aí o seu filho que estava lá perdido voltou e agora está fazendo uma festona. Ato de bondade. O Senhor quer agir hoje para com você com atos de bondade. Não importa quanto tempo você ficou lá fora, o Senhor quer te entregar um ato de bondade. Não importa o estilo de vida que você está vivendo lá fora, o Senhor quer agir com um ato de bondade. Porque o caminho é o amor. E onde há o amor, meu irmão, há atos de bondade. Há essa demonstração de bondade. Sabe, meu irmão, o objetivo final não é só uma questão de experimentar o poder de Deus, mas é mostrar esse sobrenatural, que é esse poder de Deus, às pessoas. E quando as pessoas chegarem diante de você e falar assim, mas eu não mereço desse amor. Eu já escutei tanto isso, eu não sei você, mas eu já escutei. Eu não mereço esse amor. Eu não sou digno desse amor. Como que eu vou voltar? Olha, tanta coisa que eu fiz. Recentemente eu até ouvi assim, falei de uma pessoa, falei tão mal da igreja, como que eu posso voltar? E a minha resposta é, com as pernas. Porque não tem uma outra forma. Pastor, mas você vai receber? Claro, meu irmão. Porque se eu estou falando de um caminho de amor, que não é natural, mas sobrenatural, as portas da igreja estarão abertas. Para aqueles que querem caminhar nesse caminho de amor que é Cristo. Então a gente precisa entender isso e a gente sempre precisa ser essa boa notícia para alguém que sofre. Eu acho que isso vale até a pena você falar para alguém que está do teu lado. Você precisa ser a boa notícia para alguém que sofre. Você precisa. Vai visitar, vai tomar um café, faz uma ligação, faz qualquer coisa. Mas seja você a boa notícia. Outra coisa, meu irmão, para viver sobrenatural, a gente tem que entender que, de fato, o sobrenatural ele é para todos. 1 Coríntios 14, busquem com dedicação os dons espirituais.
Precisamos buscar os dons espirituais. Você é alguém que tem que buscar dons espirituais. O Senhor tem dons espirituais para você. O Senhor quer que você use esses dons espirituais. Tudo aquilo que acontece em Mateus 28, João 14, Atos 1 e 2, em Joel, capítulo 2, são promessas para todos. Tudo aquilo que a gente vê o Espírito fazer, todos aqueles dons que são liberados, é algo que é para todos, porque o sobrenatural é para todos. E essa semana eu tô até falei, acho que quinta-feira aqui depois da reunião, reunião foi quinta, né? Quinta. Eu estou revendo The Chosen, e eu estou na 3ª temporada, aquela parte que Jesus chega lá junto aos discípulos e fala assim, vocês vão sair agora de 2 em 2. Cada um vai para um lugar. E vocês vão curar enfermos e expulsar demônios. E os discípulos ficam como? Peraí, mestre, essa parte a gente não aprendeu ainda. Se fosse hoje em dia, a pessoa fala assim, que capítulo está da apostila isso? Nos treinamentos, né? Que capítulo está isso? Espera aí. Essa prova é com consulta? Então veja, meu irmão, que eles ficam com medo de ir. Mas eles vão. Por quê? Porque é importante a gente entender que o sobrenatural é para todos. Então eles vão sair de 2 em 2, vão operar sinais e maravilhas, vão curar enfermos, vão libertar os endemoniados, porque eles entenderam que o sobrenatural é para todos. Quando você entende isso, você vai ver que a sua célula é um ambiente onde o sobrenatural para todos pode acontecer. Não é só o líder que faz um milagre. Eu digo até mais, tem muita gente que faz muito mais milagre que líder. Que se lidera pelo título, não lidera pelo caminho do amor. Mas ali tem aquela irmãzinha Maria Santa que crê no milagre, que crê no sobrenatural, que crê no poder de Deus, que crê na cura. E ela anda no sobrenatural e as coisas acontecem. Lá em Números 11, 29, Moisés disse que seria bom que todos profetizassem. Seria bom que todo mundo aqui profetizasse. Seria bom que você profetizasse. Olha aí para a pessoa que está do teu lado, fala assim, seria bom que você profetizasse. Então profetiza aí, vai, manda aí. Manda boa, chama boa. Libera aí alguma coisa então, já que é bom que você profetizasse. Manda boa aí. Meu irmão, sem a manifestação do sobrenatural, nosso cristianismo é incompleto. A gente precisa disso. A gente precisa ser uma igreja que profetiza. Sabe, agora de novo, tudo é uma coisa, vem de um estilo de vida. E tem outra coisa também, meu irmão, às vezes você vai profetizar e vai errar. A sua intuição vai fazer você errar. Aí você fica com medo, né? Eu não vou fazer isso de novo. Vai para o secreto, ora, fala com o pai, pergunta ao pai, conversa com ele, pede a direção, mas não pare. Não pare. Romanos 12 diz assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam sempre dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não seja autossuficiente, não se ache um sabichão, não. Se coloque numa posição, meu irmão, de igualdade, de humildade uns para com os outros. Às vezes eu estou aqui e vem alguém, pastor, eu vou orar por você. Eu sou o primeiro a já levantar a mão. Ó, tá orando, tá aqui, ó. Acho que foi na sala de adoração, veio alguém não sei de onde. Eu não vou falar quem foi, mas haverá sinais. Olha, vou orar por você. Ora aí. Quer orar agora? Quer orar em público? Quer o microfone? Mas ore. Porque eu não, meu irmão, rejeito aquilo que vem de Deus para mim.
E se aquilo que é liberado não convém, você simplesmente ignora, a Bíblia fala disso. Mas se queima no seu coração, receba. Porque a humildade é que vai nos levar a ter um coração sensível. Humildade. Ao ponto de novo, eu creio que o Senhor pode usar uma criança dessa para trazer paz ao meu coração. Trazer uma palavra de ânimo, de esperança. Porque no final das contas, meu irmão, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é João, se não fosse Cristo? No final das contas, quem seria o Fernando, quem seria o Alberto, se não fosse Cristo? E às vezes endeusamos. Mas quem seria, no final das contas, se não fosse Cristo, através daquela pessoa? Então nós desejamos essa glória de Deus, nós queremos a glória de Deus. Nós trabalhamos em busca dessa glória de Deus. Mas uma coisa que está mudando é que assim, meu irmão, simplicidade, simplifique. É um acesso simples. É só um acesso que é um caminho, não há um outro caminho. Não há um outro atalho. Não há uma outra maneira. Sabe, meu irmão, uma coisa que é muito importante. Não tente ser aquilo que você não é. Porque você só vai complicar a sua vida cristã. Às vezes a gente quer ser pessoas que nós não somos. Queremos falar igual pessoas que nós não somos. Queremos até profetizar igual pessoas que nós não somos. Isso só complica. Simplifique, seja você mesmo. Deixa Deus usar você do jeito que você é. Com a sua forma de falar. Com a sua forma de agir. Com a sua forma de vestir. Estava conversando ontem com uma pessoa e a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre rótulos. E às vezes a gente não recebe algumas coisas porque a gente olha para rótulos ainda, para aparência. Estive no hospital, segunda ou terça? Não lembro. Fui levar minha sobrinha. Né? Chegando lá, a gente espera que quando um médico vai atender a gente, ele vai estar como? Jaleco branco? Não é isso? Uma gravata? Aí vem uma médica, meu irmão. Jovem. Você já fica com o pé atrás. Se for boliviano, 2. Olha como a gente rotula. Mas ela não era não boliviana. Vem uma médica, jovem, os braços fechados na tatuagem. E um piercing daquele que coloca no nariz. Eu fiquei olhando assim, como as coisas mudaram. Mas que bom que as coisas mudaram. Porque uma médica, do jeito que ela é, atendendo as pessoas com aquilo que ela tem. Nós temos que ser cristãos da mesma forma. Nós não temos que rotular aquilo que nós não somos. E hoje é interessantíssimo isso porque eu venho de uma geração que seria impossível ver isso. Num púlpito. Numa igreja normal. De bermuda? Jamais. Calça rasgada, coladinha, Zezé de Camargo? Nem o amor, meu, nem o amor. Jamais. Jamais. Pastor tatuado? Esquece. Mas isso é o quê? Rótulo? Se você está aqui por causa do meu rótulo, você está no lugar errado, filho. Porque, de novo, quem seria o Alberto sem Cristo? Quem seria eu sem Cristo? E isso não tem a ver com a minha aparência ou com a minha roupagem.
tem a ver com aquilo que eu testemunho, aquilo que eu falo. Então, aquela médica, quando ela veio daquela forma, ela atendeu, ela falou, é isso, é isso, é isso, a medicação vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Né? Vai lá para a sala da medicação agora, fique lá tomando 8 litros de soro. No final, deu o que sempre dá, que é virose. Mas, olha como é importante a gente ser quem a gente é. Porque quando a gente é algo que a gente quer parecer algo que a gente não é, a gente não está sendo verdadeiro. E a palavra de Cristo, meu irmão, ela é simples. Sou eu e você que complica. Ela é simples. Ela é amor. Olha os boas-vindas. Deixa eu ver como está o boas-vindas. Levanta aí boas-vindas hoje. Vem cá, boas-vindas. Sobe aqui, boas-vindas. Vai queimar, pisou no sagrado, vai queimar. Meu irmão, esse é o boas-vindas. Sabe o que é o boas-vindas? Ele vai receber você quando chegar na igreja. Aí ele vai receber você todo lado. Não, é você que está falando. Bermuda, meia na canela, um Vans, né? Pá, cadê? Tatuado, reloginho, meio cabelo, tal. Obrigado. Meu irmão, se é uma igreja, se é da minha época lá, né, neguinha? Lá em 1900, a gente nem entrava. A gente expulsava o demônio do boas-vindas. Mas quando a gente chega, a gente é recebido com amor. A gente é recebido com atenção. Que é isso, meu irmão, que a gente tem que ter, meu irmão. A gente tem que simplificar. Fala para quem está do teu lado, simplifique. Pelo amor de Deus. Simplifique as coisas. Quando a gente se simplifica, Deus conduz. Então eu quero mover no sobrenatural. A primeira coisa que eu estou fazendo, meu irmão, é descomplicando. É sendo quem eu sou. Eu não sou o pregador A ou o pregador B. Eu não sou o pastor A ou o pastor B. Eu sou o pastor Alberto da Zoe, ponto. É aqui que o Senhor me colocou, é aqui que o Senhor me plantou. Então eu tenho que ser quem eu sou. E aí quem me conhece sabe que eu tenho esse estilo de brincar. Sabe que eu e a Cláudia somos assim. Sabe que a Cláudia manda as melhores mensagens de aniversário, né, Gu? As melhores. Mas somos assim. E se não nos conhece a ser assim, nunca vai ter um relacionamento verdadeiro. Vai ser um relacionamento superficial. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui para você, meu irmão, é por quê? Porque o sobrenatural, ele flui em um ambiente de liberdade. Para o sobrenatural fluir, o ambiente tem que ser livre. Eu não vou ficar limitando o poder de Deus. Eu não vou ficar limitando a forma que você reage ao poder de Deus. A forma que você age diante do sobrenatural de Deus. Sabe? Por que as pessoas têm que cair? Por que isso é um padrão? Por que as pessoas têm que pular? Por que isso é um padrão? Quer dizer, então, que se não cair e não pular, não recebeu de Deus? Então, meu irmão, você é livre para manifestar e fluir o sobrenatural de Deus da forma que o Senhor te conduzir a ser, na simplicidade que Ele te levou a ser. Esses dias, Wagner, eu estava lembrando certa vez, o Wagner cheio do Espírito indo embora. Você não, o pessoal saber quem é o Wagner? Isso. Aí o Wagner estava saindo, aí chegou ali fora, o Wagner caiu. Vocês lembram disso? Aí vem o pessoal de uma outra igreja já querendo expulsar o demônio. E o Wagner lá cheio de plenitude, de vigor de Deus, de vida de Deus. Aí a mulher veio, vamos fazer a libertação. Eu falei, não, calma. Relaxa aí. Deixa ele, tá indo embora, cheio de Deus. Foi embora, não sei como chegou em casa. Mas foi. Se caiu a cada esquina. Né? Mas é engraçado se a gente vê uma pessoa caindo a cada esquina, o que a gente fala que ele está? Bêbado. Mas o que a Bíblia fala, Paulo? Embriagados do quê? Do Espírito. Seja cheio do Espírito.
Ande no Espírito. Aí imagina o Paulo e o Wagner, os dois andando. Ó, esses aí, como que é? A farra foi boa, a noite foi boa, não seria isso que a gente falaria? E eles estão lá dentro deles, na verdade, não foi boa não, você não está entendendo, foi sobrenatural. Foi cheio de vida de Deus. Porque, meu irmão, onde há liberdade, o ambiente flui. E o Senhor paga um preço na cruz, não para que a gente seja preso, mas para que a gente seja livre. Livre. A religião nos prende, a religiosidade nos prende. Mas Cristo nos tornou livre. Verdadeiramente livre. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de intuição, ou uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Cada um de vocês vão ter uma forma, uma palavra, um salmo, uma interpretação, um dom ativado, mas que tudo isso seja para a edificação da igreja, a edificação do corpo. 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito do Senhor está aqui esta manhã? Há liberdade. Podemos até errar, meu irmão, a entregar uma palavra de conhecimento, mas se a gente faz isso com humildade, com o objetivo de amar e servir a pessoa, sem orgulho, ao reconhecer que está errado, o Espírito flui. Ele vai corrigir a rota. E ele aponta o destino. Então a gente precisa, meu irmão, sabe? Eu sei que a gente vem de uma geração que organização é tudo. Lá no meu trabalho, organização é tudo. Tudo. Mas é lá no meu trabalho. Aqui também eu sou chato com organização. Tanto que eu estava aqui agora antes do culto reclamando lá dentro de organização. Né, seu Fuzita? Negão, Sueli. Estava reclamando lá dentro de organização. Organização é tudo. Mas quando fala de mover do Espírito, deixa acontecer. Deixa fluir. Não é quando a gente fala, deixa o pau quebrar. Os irmãos estão lá, o Fernando às vezes me olha, um para o outro assim, deixa o pau quebrar. Deixa as coisas acontecerem. Não vou limitar, meu irmão. Sabe? Podemos aprender melhor, servir melhor, errar menos. Mas a gente nunca pode apagar o Espírito. Vira de novo para quem está do teu lado e diga isso. Não apague o Espírito. Nunca apague. Já estou quase encerrando. Para viver no sobrenatural, meu irmão, outra coisa que a gente tem que entender é que você vai ter que se expor. Para viver o sobrenatural, você vai ter que se expor. Amós 3,8 diz assim: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Meu irmão, se o leão rugir e ninguém ouvir, se ele rugir só lá dentro da caverna escondidinho, vai assustar alguém? Se o profeta está profetizando só lá no... A igreja está sendo edificada? Tem que se expor, meu irmão. Para viver sobrenatural tem que se expor. Todo movimento que houve de avivamento aconteceu porque havia ali avivalistas dispostos à exposição, a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros, a buscar uns pelos outros, a abrir a sua voz e declarar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus está fazendo. Sabe, meu irmão, se expor é você orar igual Jesus orava. E Jesus orava dando ordem. Ele dava ordem à enfermidade, ele dava ordem aos espíritos malignos. Então, orar como Jesus é um orar de disposição. Eu vou chegar até você e vou falar, olha, em nome de Jesus você está curado. Em nome de Jesus você está liberto. Mateus 16, 19 diz assim, eu darei a vocês as chaves do reino dos céus.
E o que você ligar na terra, terá ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá desligado nos céus. O ligar e desligar, meu irmão, é totalmente atrelado a algo que é visível, exposto. Se eu acender essas luzes, vocês não vão ver melhor? Não vai haver uma exposição da claridade da luz? E se eu apagar, não vem também a escuridão, que também é algo que você consegue ver? Meu irmão, mover o sobrenatural fala de exposição. E a gente usa, às vezes, a nossa vida para expor tantas coisas, expor o time que torcemos, expor o esporte que gostamos, expor o sentimento que você tem de amor pela sua família, pelos seus filhos. E se a gente começasse agora a expor aquilo que Deus tem falado conosco? Imagina se cada um de vocês que aqui estão hoje fosse um influencer, mas não mais para falar de você, mas para falar daquilo que Deus tem falado com você, daquilo que Deus tem feito com você. Eu lembro que nós fizemos uma campanha que tinha uma live, acho que diária, né, Fê? E às vezes o Fê fez a live e só tinha o Fê. E às vezes eu entrava lá só para acompanhar. Pô, só tá o Fê na live. Mas não parava de fazer. Eu entrei, às vezes só tinha eu. Eis que digo eu para mim mesmo. Mas não podemos parar. Por que paramos de nos expor? Porque nós ficamos com medo. Talvez de coisas que erraram. Talvez de coisas que não deram certas. Talvez de coisas que não vivemos. E aí decidimos não mais nos expor. E com isso o que aconteceu? O fogo do Espírito apagou. Mas nesses dias, mesmo que tenha só uma brasinha pequenininha, eu creio que tem um pequeno sopro já acontecendo lá. Ó. E essa chaminha ela vai começar a acender. Vai começar a queimar. Ao ponto de influenciar as pessoas que estão ao teu lado a queimar também. A incendiar também. A terem esse desejo por esse fogo do Espírito. Meu irmão, é tempo de buscar o sobrenatural de Deus. Se fosse para levar isso depois da campanha, para a gente levar esse ano, e na verdade levar para a nossa vida, continuem queimando para ver o sobrenatural de Deus acontecendo. O sobrenatural de Deus acontecendo é eu olhar aqui hoje e ver coisas sobrenaturais já acontecendo. Talvez você não veja a mesma coisa que eu vejo, mas talvez você veja até coisas diferentes e maiores do que eu estou vendo. Maiores. Mas eu creio que Deus já está se movendo no sobrenatural nas nossas vidas neste lugar. Através de você, meu irmão. Concluindo Romanos 12, versículo 9, diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com o amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Atos 8:18 diz, o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos. E aí agora prepare-se que entrem os apóstolos. Estou brincando, o apóstolo está aí do seu lado, olha para o apóstolo aí do seu lado. O apóstolo está aí do seu lado. É sobre a imposição dessa pessoa que está do teu lado. Vira para ele e fala assim, irmão, você é apóstolo ou apostila? Você é um apóstolo ou uma apostila? Toda regradinha, regras. E o apóstolo, sobrenatural. Em meu nome expulsarão demônios, libertarão os cativos, farão coisas ainda maiores do que eu fiz aqui. Cada um de nós somos um apóstolo, meu irmão.
1 Timóteo 4,14 diz: não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Que entre então os presbíteros, é isso? O Wagner é um presbítero porque está em pé na porta, junto com o Gustavo, olha os presbíteros. É isso, não é? Aqueles que ficam na porta. Não, meu irmão, olha o presbítero aí do teu lado. Está do teu lado. Sabe, meu irmão, a gente crê que a gente pode ter um ambiente que comprove, que promove essas experiências com Jesus. Que mostra esse caminho do coração de Deus, sabe? Que libera esse poder de Deus sobre as pessoas. É isso que a gente está buscando e vai continuar buscando. Nós vamos participar da mesa hoje. Eu vi um vídeo do pastor Luiz essa semana. E ele falava assim, que como a igreja ela se tornou muitas vezes religiosas e presos a coisas tipo o copo em cima da geladeira, a toalha do milagre, né? O objeto que traz sorte. E valorizam isso. Não saem de casa sem pôr o pé direito para fora primeiro. Ontem mesmo a gente estava chegando no apartamento, a gente estava entrando, tinha uma moça saindo e ela, antes de sair, fez lá a sua reverência, reza, seja o que for. E a gente às vezes fica preso nessas coisas, mas quando tem um culto de ceia, a gente rejeita estar, rejeita participar. Porque se fosse para crer em algo, em elementos que têm poder sobre as nossas vidas, nós comeríamos do pão e beberíamos do cálice o tempo todo. Nós fazemos no primeiro domingo do mês. Mas se você quiser, você pode fazer todos os dias. Se tem algo que a gente tem que crer que realmente tem poder sobre as nossas vidas, meu irmão, é o corpo na representação do pão e o sangue na representação do vinho. E quando a gente come do pão e bebe do vinho, a gente tem que crer que o sobrenatural está se movendo. Tem algo acontecendo. E não é, de novo, como um ritual religioso, mas é crendo num poder que é liberado através das suas palavras, através daquilo que ele disse. E nós fazemos isso em memória dele, por quê? Porque toda vez que nós lembramos dele, nós lembramos do quanto ele nos amou, do quanto ele nos perdoou, do quanto ele nos curou, do quanto ele nos libertou, do quanto ele nos transformou, a tal da metanoia, a mudança de mente, o quanto ele já fez por nós. Por isso que eu ainda sou daquele que eu valorizo a ceia. Porque se tem algo que eu preciso me prender, é no poder que vem do Senhor, no sobrenatural que vem dele. Eu queria convidar você a nesse instante ficar em pé, em nome de Jesus.